Oi, pessoal. Estamos aqui para, junto com o Ian, ele que nos procurou. Eu sou o professor Abraão Gomes, de Barra do Corda. Ele nos procurou para falar sobre o engenho de açúcar, né? E ele trouxe 10 indagações, 10 questões sobre o engenho de açúcar, sobre a produção, como era feito, né? Todo esse processo durante a colonização do século XVI e XVII. O Ian Gabriel é do quarto ano da escola Betânia. Ele nos trouxe esse trabalho e a gente vai dar então a nossa contribuição para que nós possamos então aí ajudar o Ian a alguns esclarecimentos. Sou o professor Abraão Gomes, formado em Letras e Filosofia, com pós-graduação em História e Filosofia Contemporânea. Então nós estamos nesse embate com o Ian. Agradeço ao Ian por essa confiabilidade, então, na gente. Então, uma das indagações que o Ian nos trouxe foi sobre essa questão de como era produzido, né? Foi em todo o Nordeste brasileiro, né, essa questão da produção do açúcar, né? Que é produzido a partir da cana. Então, o que acontece, pessoal? Vamos situar. Por que eu fiz vou fazer esse comentário de maneira, vamos dizer assim, dissertativa, na verdade, né? Tive essa ideia, eu coloquei para o Ian e ele nos acatou com essa ideia. Primeiro, nós temos que observar a história, né? Dois elementos essenciais para que a gente possa adentrar, né, e trazer dentro dessas questões, é como eu falei para ele, os conhecimentos e os comentários, eles se entrelaçam, eles não se separam. As perguntas dele, eu vou estar dando esse comentário, trazendo a alusão dentro desse comentário, com base nas questões que ele nos trouxe. Então, ele nos trouxe essas indagações. Primeiro, dois elementos essenciais, dois fatores essenciais que eu quero colocar aqui. Primeiro, é que Portugal foi uma das nações pioneiras na expansão marítima. Essencial. Depois, queridos, analisando o contexto histórico, nós sabemos que os gregos, como nós devemos aos gregos, né? Os gregos são sensacionais. Os gregos trouxeram para a Europa a cana-de-açúcar. E eu vou dar também um elemento muito curioso sobre o açúcar, né? Vamos falar assim, sobre a cana. Depois vamos falar da produção, que o açúcar já é um produto da cana. A cana, então, foi trazida para a Europa pelos gregos. Portugal, pioneiro nas navegações, que coisa mais, né, que encaixou aí as ideias. Então, tudo isso a gente, para compreender essa vinda dos portugueses para o Brasil, trazendo então a cana-de-açúcar, a muda da cana-de-açúcar. Se eles trouxeram, pessoal, não foram para ver o que é que ia dar. E analisando a história também, que é muito importante agregar as questões que o Ian Gabriel nos trouxe, é que Portugal, os portugueses, já tinham habilidade com a plantação da cana-de-açúcar. Então, esse sucesso deve a esses requisitos básicos. Então, isso é de suma importância para que nós tenhamos, então, aí um elemento essencial para que nós possamos entender isso. Então, trazido, então, essa introdução. Os engenhos eram localizados aí compostos por amoendas. Amoendas, na verdade, vamos dizer, eram engenhos atualizados. Eles moíam, destroçavam a cana para sair todo ali, aquele produto para produzir o açúcar. O açúcar foi o elemento primordial econômico durante a colonização. Isso é primordial para a evolução, né? Às vezes você olha para o lado, vamos dizer, exploratório dos portugueses, mas ficou no Brasil. Na época, toda a economia, a produtividade ia para a Europa, é claro. Mas hoje ainda nós temos, nos remanescentes contemporâneos, toda essa deixada da habilidade, né, dos portugueses, e também nós desfrutamos desse elemento que foi trazido pelos gregos para a Europa, para Portugal, e trazido então pelos portugueses
para o Brasil e ainda hoje nós estamos beneficiados com isso. Então nós temos que ver os lados da história de todas as facetas, não olhar também a história com um único olhar fixo, mas analisar os pormenores, né? Então, na propriedade do senhor de engenho, apenas cultivava o açúcar, né? Não, é claro que isso aqui é um ponto interessante, essa indagação, é que o seguinte, é bom salientar, nós não temos muito tempo, né, pessoal, para agregarmos a história e os fatos, mas aqui é o seguinte, uma coisa bem interessante que eu trago dentro dessa pergunta do Ian, é o seguinte, é que nessa questão, é bom lembrar que nenhum outro produto durante a colonização, segundo alguns historiadores, superou o sucesso e a produtividade econômica do açúcar. Isso é interessante demais. Eh, uma pergunta que ele também trouxe para a indagação, para uma questão, né, que essa é uma pergunta que deveríamos termos um dia, meia hora ou 2 horas, mas é muito rápido aqui esse vídeo, sobre como era o olhar com os escravos. Importante saber que os escravos estavam nessa lida na cana-de-açúcar para produzir todo esse trabalho, né, com a cana, plantação, colheita e a produção do açúcar. Eles eram tratados como pessoas inferiores, na verdade. E nós devemos pensar, pessoal, não criticar a época, mas olhar a época como ela realmente era. Porque até os nossos dias atuais a gente percebe a grande, né, a grande divergência entre brancos, negros, e tem todo esse embate aí, como também o feminismo. Então são embates, são temas com muita polêmica. Mas concernente à pergunta que o Ian nos trouxe, era tido como pessoas inferiores, né? Que trabalharam, deram duro e produziram todo esse sucesso econômico que ia para toda a Europa. Bem legal essa questão. Então, pessoal, nós temos um elemento primordial. No século XV e XVI foi trazido, então, 16 e 17 foi trazido, então, a cana-de-açúcar. Por quem? Martim Afonso. Ele era militar e também estava na frente de toda a expedição portuguesa que vinha para o Brasil. Então, olha só, se eles trouxeram a muda da cana-de-açúcar, da cana, para produzir o açúcar, eles já tinham toda a habilidade, manejo para preparar, para ter toda a produção da questão de plantio do açúcar, porque eles já faziam isso na Ilha da Madeira. Ou seja, toda essa habilidade dos portugueses ao chegar no Brasil com a plantação da cana para produzir o açúcar, eles já vinham de épocas bem longas. Então é bom a gente enfatizar isso, essa habilidade. Foi trazida por Martim Afonso em 1532, ou seja, século XV, século XVI, século XVII. Então ele veio na frente como militar na expedição e trouxe toda essa questão aí para a capitania, né, de São Vicente. Essa é uma indagação que o Ian nos trouxe. Como era a vida das pessoas no engenho, né? Ah, vamos dizer assim que era tida como uma subordinação total, né? Não vamos entrar nesse detalhe porque já tínhamos aí falado sobre a questão da escravidão, que eles era que dava realmente o duro nos engenhos, né? E o tratamento com certeza não era um dos ideais, né? Era muita autoridade mesmo na época. A produção, pessoal, como era essa produção, existia tipos, né? Vários tipos de engenhos. É claro que não era para se comparar com os atuais. Eram totalmente quase manuais, forçados, né? E eram hidráulicos, é claro, né? Mas comparados com o de hoje, com certeza dava muito trabalho e também era muito movido a água, né? Era hidráulico. Então, dentro dessa questão do estilo, de tipo de engenho, com certeza era bem arcaico, para a época. Mas para a época, pessoal, também era bem atual, né? Bem atual. Por quê? Porque nós devemos olhar a história com base nos fatos de quando essa história aconteceu, né? Então nós temos que ter essa visão de olhar a história não como um olhar contemporâneo, mas nos levar para a época. Isso é isso é uma questão interessante de comentar a própria história, né? Sobre a questão é claro que não existe mais vestígios, né? Pode ter vestígios, na verdade, físicos, amostras em museus,
que fazem parte aí do repertório histórico do Brasil, mas não vai ter um propriamente, um engenho, né, específico da época. Então, resumindo, toda essa questão do açúcar, que foi realmente primordial para a economia da época, do Brasil colônia, foi fundamental, né? Foi fundamental e tem todo esse enredo, toda essa história. A história é longa, tem que ser um vídeo curto para dar aí uma mini introdução e falar dessa questão da importância, então, da cana-de-açúcar aí no tempo da colonização, tá certo? Então, pessoal, a gente não vamos nos estender, mas estamos à disposição do Ian Gabriel, enfim, estamos à disposição de qualquer pessoa que nos procura sobre essas áreas que a gente é formado, tá certo? Um abraço, Ian Gabriel, continue assim, estude não somente para o trabalho, mas estude para a vida, né? Um abraço a você, um abraço a toda a escola, né, por esse estímulo, por essa pesquisa, aos professores que vão ver essa apresentação, essas colocações, e que você continue crescendo fisicamente, intelectualmente e também com sabedoria. Abraço e até nosso próximo encontro. Obrigado a você que nos procurou e também a gente fica feliz em cooperar com sua atividade. Tchau.